Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão nessa preparação para o jogo contra o Bayern de Munique neste domingo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Circuitinho da Flórida aí, né? Vai jogar em Miami, mas pelo cenário ali eu vejo que o meu xará ainda está em Orlando, não é isso? Bem-vindo à redação. É isso, Xará. Bom dia para você, para o Éboli, para o Bruno, para todo mundo ligado no Redação Sport TV. Estou aqui na Church Street, ponto turístico de Orlando, muito conhecido, uma das ruas mais antigas da cidade. Tem esse visual de Velho Oeste aqui atrás. E olha só, vamos voltar a falar do Flamengo, que resolveu ficar aqui, em Orlando, porque tem uma estrutura de trabalho muito boa por aqui. Vai treinar todos esses dias, já treinou ontem no Wide World of Sports, que fica em Kissimmee, é a região ali dos parques da Disney, e esse local tem uma estrutura para receber equipes esportivas profissionais absurda. São 17 campos de futebol. E é tão absurda que o Bayern de Munique está treinando lá também. E fica distante e ninguém vê o jogador do Bayern passar ou o jogador do Flamengo passar e vice-versa. Obviamente são horários diferentes também, mas isso não afeta na estrutura e na rivalidade que já existe nesse momento na preparação para o jogo contra o Bayern de Munique. Domingo às 5 da tarde, horário de Brasília, lá em Miami. O Flamengo ontem treinou pela primeira vez aqui, e aí o técnico Felipe Luiz deu tempo de preparação física e mais concentração no trabalho técnico apenas para os jogadores que não começaram a partida contra o Los Angeles FC, que foi aqui no estádio de Orlando, onde será a partida entre Juventus e Manchester City. E aí a gente viu ali naquele grupo o Plata treinando fisicamente muito bem, ele que voltou de lesão nessa competição, é um jogador muito importante e muito provavelmente será titular contra a equipe do Bayern de Munique. Hoje, a gente vai ter mais uma sessão de treinos lá, às 7 da noite daqui, 8 da noite, horário de Brasília. Ainda vai estar sol porque o verão está pegando aqui e os dias são muito longos. Antes dessa sessão de treinos, a gente vai ter uma entrevista coletiva com o Bruno Henrique. Muito aguardada porque o Bruno, aqui nos Estados Unidos, reencontrou o melhor futebol dele. Foi um jogador essencial para a vitória contra o Chelsea, marcou o gol que iniciou aquela reação do Flamengo no jogo contra a equipe inglesa lá na Filadélfia. E o Bruno Henrique, até aquele jogo, vinha de uma sequência de 16 partidas sem marcar, em muitas delas como titular. Ele tinha feito o último gol antes daquele contra o Chelsea, no dia 6 de abril, contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E aí 16 jogos sem marcar, voltou a marcar ali e hoje vai falar com a gente. Isso já dá um pouco a impressão sobre o time que vai começar jogando. O Felipe Luiz faz sempre muito mistério, não só com a imprensa, mas com os jogadores também, sobre quem começa as partidas. Normalmente os jogadores só descobrem no dia dos jogos, e aí a gente entende, pela cabeça do Felipe Luiz, é tudo dedução, que o Flamengo vai apostar num time com mais força de marcação na saída de bola, com jogadores mais ágeis para tentarem aproveitar os espaços que vão aparecer naquela zaga super forte, mas super pesada também do Bayern de Munique, com o Tá e com o Upamecano. E aí o Bruno Henrique ganha força para ser titular no lugar do Pedro, que começou a partida contra o Los Angeles FC, mas ainda não conseguiu marcar por aqui e está vivendo uma fase de seca de gols, algo que incomoda o Pedro e isso é muito evidente no dia a dia nas partidas. O Plata também pode ganhar força e o Eric Faria tem falado aqui na programação do Sport TV sobre uma possibilidade de escalação que tire até o Arrascaeta do time. É algo que já foi treinado, isso é uma informação. O time do Flamengo já treinou algumas formações sem o Arrascaeta para que essa pressão na saída de bola seja ainda mais eficiente, mas obviamente o Arrascaeta entrega do lado técnico uma capacidade de passar para gol e de fazer gols, porque essa é uma temporada muito artilheira do Arrascaeta, muito grande. Então, a gente precisa entender o que o Felipe Luiz vai achar mais importante nesse jogo contra o Bayern de Munique. A técnica e a capacidade do Arrascaeta de passar a bola para gols ou fazer gols, ou aquela pressão na saída de bola que o Plata, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo e outros jogadores de frente desse elenco conseguem dar com mais intensidade do que o Arrascaeta. Fazendo uma ressalva sempre de que o próprio Felipe Luiz tem dito que o Arrascaeta melhorou muito nesse aspecto e está ajudando muito a marcação, pressão do Flamengo, que é uma característica muito forte desse time, amigo. Marcelo Correge, muito obrigado pela participação na redação. Mais uma daquela série As Maravilhas da Copa do Mundo, né? Tá ali em Orlando para ver o Flamengo, passa o Manchester City. Não, Manchester City e Juventus, né? O jogo, cara. Por ele passou o City, mas vai passar a Juventus em algum momento ali também. Eu concordo com essa última observação do Marcelo no pensamento do Felipe Luiz. O Arrascaeta fez isso contra o Chelsea.
Primeiro tempo do Flamengo foi de pressão alta e o Arrascaeta ajudou muito nessa pressão alta. Mas ele cai, né? A tendência é que ele tenha um ritmo diferente, principalmente no segundo tempo. Mas é um jogador que vem contribuindo muito. É difícil, né? É difícil de abrir mão do Arrascaeta, cara. Eu imagino o cenário parecido com o do jogo contra o Chelsea. Arrascaeta começando, o Bruno Henrique entrando. É isso. Eu acho isso. Uma possibilidade. Que jogo espetacular, né, cara? Vem aí, né? Flamengo e Bayern de Munique, cara. Sensacional. Não era essa brincadeira que vocês queriam? É isso essa? Então tá bom. Quem não tá ansioso tá vivendo errado. Então, era essa brincadeira que vocês queriam, vai ter. E agora é hora do intervalo. Voltamos já com a redação. Hã? Não tá bonito? Opa! Só fera. Quem é que tá com a gente agora? Outra fera, Mendel Bidlovski, para falar do Flamengo na preparação para esse jogo contra o Bayern de Munique. Tudo bem, Mendel? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Abel, bom dia a todos. É isso, falo aqui de Orlando, na Flórida, onde o Flamengo segue a preparação para essa partida contra o Bayern de Munique, oitavas de final do Mundial de Clubes, esse jogo tão esperado que acontece no domingo em Miami. O Flamengo fez ontem o primeiro treino aqui no complexo ESPN Wide World of Sports. Não puxando a sardinha, mas é um complexo espetacular. São 890 metros quadrados, um complexo com 30 campos, sendo 17 campos de futebol. E o Flamengo realizou o primeiro treino ontem lá. Os jogadores que não começaram a partida contra o LAFC foram a campo, os outros jogadores fazendo um trabalho regenerativo. Hoje o Bayern de Munique treina no complexo da ESPN também, então as duas equipes treinando no complexo da ESPN para essa partida. Os dois times que pouparam jogadores nos seus últimos jogos, né? O Flamengo contra o LAFC e o Bayern de Munique contra o Benfica. O Flamengo poupando muitos jogadores pendurados, jogadores desgastados. O Bayern de Munique também poupando jogadores como Kimmich, também o Harry Kane, não começando jogando. Então realmente é tão aguardada a partida, os dois times na preparação total para todo mundo estar 100% para esse jogo. Bayern de Munique nesta temporada são 54 jogos, 37 vitórias, 9 empates e apenas 8 derrotas. 150 gols marcados, 53 sofridos. Comparando com a temporada do Flamengo, o Flamengo tem 38 jogos, 25 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Lembrando que a temporada europeia é diferente, né? Começou no meio do ano passado, a temporada brasileira começando no começo deste ano. Tem sido esse jogo tão aguardado por nós e os alemães também. E a imprensa de lá tem relatado essa partida, tem analisado esse confronto com uma certa soberba. A revista Kicker colocou que talvez seja mais fácil no papel encarar o Flamengo do que o Chelsea. Já destacou isso na manchete, mas também destacou que, assim como todos os outros times brasileiros do Mundial de Clubes, está a todo vapor e conquistou muito respeito. Então fez também uns elogios ao Flamengo, a imprensa europeia destacando esse jogo. Vocês falavam aí sobre prováveis Botafogo e Palmeiras. A gente imagina o Flamengo, né, com esses jogadores poupados, com o jeito que o Felipe Luiz tem colocado o time para jogar, com Rossi no gol. Aí na direita, Wesley ou Varela, Léo Ortiz ou Danilo e Léo Pereira. E aí na esquerda, o Alexandro, que voltou no jogo contra o LAFC. Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e o Bruno Henrique na frente. Se não pintar aí com uma novidade, uma surpresa, esse pode ser o time do Felipe Luiz para enfrentar o Bayern de Munique domingo em Miami, o tão aguardado confronto das oitavas de final do Mundial de Clubes. Abel. Treinamento da equipe de Felipe Luiz, Flamengo e Bayern de Munique, domingo às 5 da tarde. Marcelo Corregi dando ar da graça aqui no Tá Na Área. Corregi, bem-vindo. Trabalhos iniciados por aí, né, amigo? Exatamente, Bené. Boa tarde, boa noite para você, para Camila, para o Felipe e para o Raed. Para todo mundo que acompanha o Tá Na Área, a gente está aqui acompanhando ao vivo a primeira sessão de treinos do Flamengo no Wide World of Sports, esse complexo esportivo muito interessante aqui na região de Orlando, em Kissimmee, na verdade, é a cidade que recebe esse complexo, e o Flamengo usando toda a estrutura para treinar. Primeira sessão de treinos das 4 até o jogo contra o Bayern de Munique, no domingo às 5 da tarde, horário de Brasília, em Miami, a mais ou menos 360 quilômetros daqui. O planejamento do Flamengo é o seguinte:
treina aqui esses dias todos, usando essa estrutura, e viaja para lá, para Miami, de avião, apenas na véspera da partida, não faz nenhuma sessão de treinamento lá em Miami. Aliás, essa tem sido uma tendência do Flamengo durante toda a competição. Viaja para o local da partida o quanto antes possível, né? Na verdade, o mais perto possível do pontapé inicial dos jogos nessa Copa do Mundo de Clubes. A gente está vendo, nesse momento, um treino dedicado aos jogadores que não começaram a partida de ontem. É um treino físico comandado pelo preparador Diogo Linhares, mas o Felipe Luiz está acompanhando tudo bem de perto. Aliás, essa é uma característica do Felipe Luiz como treinador. Ele não participa apenas das atividades táticas e técnicas, mas também participa das atividades físicas, acompanha de perto o desempenho de cada jogador, o que é importante para que ele entenda o desempenho físico deles durante as partidas, o quanto eles podem dar durante os jogos. E essa competição, até pela questão climática, tem sido muito exigente do ponto de vista físico. Isso é um ponto a ser abordado nos próximos dias antes da partida contra o Bayern de Munique. Eu estou falando com vocês nesse momento, 7h12 da noite, aqui em Kissimmee, na região de Orlando. A gente está mais tarde aí no Brasil, né? 1 hora antes aqui. Olha só o sol, 31 graus nesse momento. Lembrando que a partida contra o Bayern de Munique vai começar às 4 da tarde, horário daqui. E a tendência é que realmente seja muito quente, então o Flamengo tem que estar muito preparado para isso, e certamente o Bayern de Munique, um time alemão com muitos jogadores alemães, é claro, uma seleção internacional com 8 nacionalidades ali naquele elenco. Se a gente for contar o time titular mais frequente do técnico Vincent Kompany, uma equipe com 6 nacionalidades, mas franceses, alemães, jogadores que estão acostumados com temperaturas diferentes, vão sofrer aqui nesse calor da Flórida, nessa época do ano, início do verão nos Estados Unidos. A gente tem a expectativa a respeito do aproveitamento dos jogadores nessa partida. O Felipe Luiz deu a entender na entrevista coletiva de ontem que, apesar da utilização por muitos minutos de jogadores como o Danilo, como o Arrascaeta, no empate contra o Los Angeles FC, isso não será um impeditivo para que eles entrem em campo como titulares no jogo contra o Bayern de Munique no domingo. Segundo o Felipe Luiz, fisicamente, à exceção do De La Cruz, que sequer conseguiu ser relacionado para alguma partida nessa Copa do Mundo de Clubes, todos os outros estão muito bem. E isso é um ótimo sinal, dá um leque de opções muito grande para o Felipe Luiz para essa partida tão desafiadora. Aliás, essa é outra questão que eu gostaria de levantar aqui para passar a bola de volta para vocês. Em nenhum momento, nenhum dos jogadores do Flamengo, nas entrevistas após o jogo contra o Los Angeles FC, ou o técnico Felipe Luiz, acabaram se lamentando por enfrentarem o Bayern de Munique. Eles disseram que é isso mesmo, é um time muito forte, segundo o Felipe Luiz, está naquela elite mesmo, o topo do futebol mundial, mas em uma partida tudo pode acontecer. E até declarações do Jorginho, do Danilo, jogadores com muita experiência no futebol europeu, são bem positivas, bem otimistas de que o Flamengo consegue enfrentar um time do nível do Bayern de Munique numa decisão de 90 minutos. Amigos. Não seria bom para os brasileiros usar um discurso derrotista nesse momento, né? Se classificar para as oitavas e já se lamentar que pegou o Bayern. O raciocínio tem que ser esse, de que dá para enfrentar e competir de alguma forma. Deixa eu despedir do Marcelo Corrêa. Obrigada pelas informações, Corrêa, aí direto de Orlando, então acompanhando esse treinamento do Flamengo, já conhecendo o seu adversário, já sabendo que vai enfrentar o Bayern de Munique. A gente sabe como a gente discutiu aqui, que é uma prateleira mais alta, mas você tem que pensar no enfrentamento que você tem condições de vencer, senão não faria nem sentido entrar em campo, né? O discurso derrotista não combina nem com o que é o Flamengo, né? A torcida sempre otimista, os jogadores sempre para cima. A verdade, para mim, a verdade é que esse confronto estava na cabeça do Felipe Luiz desde que saiu o sorteio. Se alguma coisa acontecesse de errado, ou positivo ou negativamente, poderia escapar do Bayern nas oitavas de final. O confronto estava definido desde a hora do sorteio. Eu imagino que o Felipe Luiz esteja pensando nesse jogo desde o segundo seguinte ao sorteio dos grupos, que a maneira como o Flamengo poderia enfrentar o Bayern de Munique. O Felipe Luiz é um técnico que planeja muito seus times, entende exatamente as fases do jogo, e eu imagino um time muito bem estruturado, com vitória ou não, com vitória ou com derrota, um time muito bem estruturado, mostrando as características de jogo do Flamengo no confronto das oitavas de final. E já falamos aqui no Tá Na Área de hoje, quando o Washington também estava aqui, que o discurso nem sempre, né, combina com o pensamento. Sim. Quando o Flamengo, né, se classifica em primeiro, talvez tenha sido uma esperança de evitar
um confronto tão forte quanto esse contra o Bayern de Munique. Mas, claro, quando o jogador vai falar sobre um próximo jogo, ele vai falar que vai enfrentar, claro, né, da melhor forma possível, até para também não passar uma imagem de fragilidade para o seu adversário antes de um jogo tão importante. Até porque quando eles entraram em campo ontem, já sabia que era o Bayern. Então, os jogadores, obviamente, Filipe Luís, antes da preleção do jogo de ontem, falou com os jogadores e é isso mesmo, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É aceitar que é o Bayern de Munique e trabalhar em cima do Bayern de Munique. Vou trazer aqui agora uma análise do GE.com desse empate do Flamengo contra o Los Angeles. Abre aspas, jogo prejudicado por baixa motivação serviu só para o Flamengo manter a sua invencibilidade. As bolas na trave camuflam partida sonolenta no 1-1 contra o Los Angeles. O Alacian é quem se salva no mistão frio rubro-negro. Diferentemente do Bayern de Munique, o Flamengo vai chegar invicto para o confronto das oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes. Mas o terceiro e último jogo da fase de grupos não chegou perto do nível das duas primeiras rodadas e o mistão frio rubro-negro ficou devendo nesse empate. Os números dão uma boa camuflada nisso. O Flamengo terminou o jogo com 18 finalizações, incluindo 4 na trave, contra apenas 4 ao todo dos americanos. Teve ainda 63% de posse de bola e 8 chances de gol contra, 2 do Los Angeles. Mas a partida em si foi bem arrastada e sonolenta para quem assistiu. A verdade é que o jogo em si estava em segundo plano. Desde a tarde o foco havia virado inteiro para o Bayern de Munique, que subestimou o Benfica, entrando apenas com 3 titulares e acabou saindo derrotado e em segundo do seu grupo, caindo no caminho do Flamengo. A partir daí não se falava em outra coisa no clube e até na torcida. A estratégia de Filipe Luís foi boa. Além de poupar os pendurados e os desgastados para o jogo contra o Bayern, entrar com várias reservas era uma forma de motivar individualmente para um jogo que não valia nada no aspecto coletivo. Só Rossi, Alexandro, Léo Ortiz, Arrascaeta e Luiz Araújo começaram entre os titulares. Com esse empate, o Flamengo terminou em líder do seu grupo com 7 pontos em 3 jogos, avançando em primeiro. Já o Chelsea, que venceu o Esperance, ficou na segunda colocação. Os jogadores se reapresentam na tarde desta quarta-feira e de noite treinam no Wide World Sports em Orlando, nos Estados Unidos. O jogão contra o Bayern será no domingo, às 17 horas. Enfim, essa foi uma análise aí do GE.com, desse empate e também desse pensamento já no jogo contra o Bayern de Munique no final de semana. É isso aí, Mundial de Clubes não tem como escolher adversário, foi uma opção do Bayern por poupar seus jogadores e agora o Flamengo vai ter esse jogo difícil, mas Filipe Luís com certeza vai estudar para tentar fazer o melhor possível para quem sabe avançar às quartas de finais. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, nação!